Você sabe qual é o maior inimigo da agricultura americana? Não é a seca, nem as pragas, mas os javalis selvagens. Com sua saúde resiliente, astúcia e rápida capacidade de reprodução, os javalis se tornaram uma das espécies de animais invasoras mais difíceis de controlar no mundo. Para proteger suas safras e suas vidas, muitos agricultores são forçados a aprender a armar armadilhas e até mesmo usar arcos e flechas para caçar. No vídeo de hoje, vamos assistir à batalha entre os javalis selvagens e os fazendeiros. Em 1492, quando o navio de Cristóvão Colombo chegou às Américas, poucos imaginavam que os 8 porcos selvagens que o acompanhavam dariam início a uma guerra duradoura que persiste até hoje. De alguns indivíduos iniciais, até 2023, o número de javalis aumentou para mais de 8,3 milhões, espalhando-se por 39 estados em todo os Estados Unidos. As pessoas tentaram muitas maneiras de controlá-los, desde armadilhas até caça com armas de fogo ou arcos. Somente no Texas, em 2021, mais de 51 mil foram eliminados. Mas esse número ainda é muito pequeno, porque para conter sua extraordinária capacidade de reprodução, estima-se que seja necessário eliminar pelo menos 70% da população a cada ano. Você pode estar se perguntando por que é necessário erradicá-los completamente? A resposta está nos terríveis danos que esta espécie causa. Estima-se que os javalis causem cerca de 2,5 bilhões de dólares em perdas para a indústria agrícola americana a cada ano. Em estados com um grande número de javalis selvagens, como o Texas, eles causam prejuízos de até 500 milhões de dólares anualmente. Com seus caninos afiados, eles destroem plantações, danificam infraestruturas e caçam animais nativos. Eles até mesmo não hesitam em atacar humanos. Ainda mais perigoso, o javali é como um foco de doença ambulante. Cada animal pode carregar de 30 a 34 patógenos e 37 tipos de parasitas. Um estudo no Alabama mostrou até que os riachos em bacias hidrográficas com javalis têm uma densidade de bactérias 40 vezes maior do que em locais sem eles. Ciente disso, o governo dos Estados Unidos incentivou agricultores e caçadores a participarem do controle desta vida selvagem, como parte de um esforço conjunto para reduzir os pesados danos que eles causam. Os caçadores só precisam de uma licença para caçar javalis selvagens. Uma das formas mais populares de controlar javalis é armar armadilhas. Uma típica armadilha automática hoje pode reter até 50 javalis em uma única ativação. No entanto, atingir esse número não é simples. O armador de armadilhas deve primeiro inspecionar cuidadosamente o local. Os javalis são frequentemente ativos em áreas baixas, como leitos de rios, riachos secos, zonas úmidas ou bordas de florestas. As pegadas grandes e ainda úmidas na terra e as escavações profundas e contínuas são provas claras de que o local é um caminho familiar para eles. Depois de escolher a posição adequada, o próximo passo é colocar a isca para atrair os javalis. Por serem onívoros, eles podem ser atraídos por muitos tipos diferentes de alimentos: milho seco, milho fermentado,
Restos de vegetais ou substâncias doces como melaço são considerados iscas ideais. A coisa mais importante nesta fase é garantir que a isca nunca se esgote. Caso contrário, os javalis irão embora e não voltarão. Após cerca de 1 a 2 semanas, quando a manada tiver formado o hábito de vir comer regularmente e se tornar menos cautelosa, esse é o momento certo para armar a armadilha. Existem muitos tipos diferentes de armadilhas no mercado atualmente. Para grandes manadas, usam-se armadilhas de grande capacidade, como armadilhas de curral ou armadilhas de silo. Para indivíduos solitários ou pequenos grupos, o melhor método ainda são as armadilhas de gaiola e de caixa. Mas independentemente do tipo de armadilha, a parede da armadilha deve ter pelo menos 1,5 metros de altura para evitar que os javalis selvagens pulem. Na fase inicial, a porta da armadilha é geralmente mantida aberta para permitir que os javalis entrem e saiam livremente e se acostumem com o espaço interno. Em seguida, os fazendeiros instalam o mecanismo de ativação da armadilha e, ao mesmo tempo, espalham a isca em um caminho que leva exatamente ao local de ativação. Quando os javalis estão ocupados seguindo o rastro da isca, eles são atraídos para o interior sem perceber o perigo que os espera. Hoje em dia, as armadilhas inteligentes com câmeras e conectividade sem fio permitem que os usuários monitorem diretamente com seus telefones ou computadores. O armador de armadilhas pode esperar até que o maior número de javalis selvagens entre na armadilha para ativá-la. Quando a armadilha se fecha, a manada é mantida firmemente lá dentro e não pode escapar. Vamos assistir aos momentos mais impressionantes de captura de javalis selvagens. Além de armar armadilhas, alguns caçadores também escolhem um método mais tradicional e desafiador: caçar javalis com arco e flecha. O tipo de arco mais comum é o arco composto, com um design moderno que ajuda a aumentar a precisão e a potência. No entanto, para ter sucesso, o arqueiro não precisa apenas de habilidade, mas também de uma compreensão clara do comportamento deste animal. Os javalis têm um olfato extremamente apurado, então a abordagem deve ser sempre feita contra o vento para evitar serem detectados à distância. Além disso, os javalis selvagens também são conhecidos por sua inteligência. Eles detectam facilmente movimentos anormais. Quando sentem o perigo, fogem rapidamente a velocidades que podem chegar a 40 km por hora.
Neste momento de confronto, qualquer erro pode transformar o caçador de predador em presa. É isso que torna a caça de javalis com arco e flecha nunca fácil, mas sempre um desafio árduo. Diferente do uso de uma espingarda de caça, o arqueiro não pode ficar muito longe da presa. Isso torna a escolha do ponto de mira especialmente importante. Os caçadores geralmente visam a área do peito, a alguns centímetros do estômago e logo atrás do ombro. A posição mais favorável é quando o porco está em ângulo e de costas para o arqueiro, para que a flecha possa penetrar por trás do ombro e atingir órgãos vitais. Mas isso não é suficiente. Javalis selvagens podem pesar mais de 100 quilos e sua espessa camada de gordura é um escudo natural. As flechas raramente causam uma ferida fatal imediata. Portanto, os arqueiros geralmente equipam suas flechas com uma cauda que brilha no escuro para rastrear o caminho da presa após ser atingida. Graças a isso, eles podem continuar a perseguição até que o javali finalmente caia. Este é um processo que exige resistência e experiência, porque com apenas 1 minuto de distração, eles podem perder a presa imediatamente. Vamos assistir aos momentos mais impressionantes de caça de javalis com arco. Quando um javali é caçado, a primeira coisa importante é manuseá-lo com segurança. Quer o animal ainda esteja vivo ou já tenha sido morto, o caçador deve sempre usar luvas ao manuseá-lo. Como mencionado anteriormente, os javalis são hospedeiros de dezenas de patógenos e parasitas, e o risco de transmissão para os humanos é muito alto. Alguns caçadores optam por preparar, cozinhar e desfrutar da carne do javali selvagem no local. Eles também levam caixas de gelo para preservar a carne. No entanto, a maior parte dos javalis, depois de serem processados preliminarmente, são vendidos a restaurantes ou instalações de processamento de carne. Em todos os Estados Unidos, o número de instalações de processamento oficialmente licenciadas é muito pequeno, podendo ser contado nos dedos de uma mão. Uma instalação de processamento pode consumir cerca de 1.500 a 1.700 javalis por ano, principalmente indivíduos de tamanho médio, pesando em média de 36 a 82 quilos. A razão é que a carne de machos adultos muitas vezes tem um odor desagradável devido aos hormônios. De modo geral, a carne de javali ainda não se compara em sabor e popularidade à carne de porco comum. Além disso, muitas pessoas também têm preconceito com carnes de animais selvagens. Portanto, embora tenha sido explorada e comercializada em alguns lugares, este tipo de carne nunca se tornou uma fonte de alimento amplamente consumida no mercado. Os javalis selvagens têm sido e continuam sendo um dos maiores desafios para a agricultura americana.
desde a destruição de safras e ameaça aos ecossistemas até o risco de propagação de doenças. Cada fazendeiro, cada caçador, desempenha um papel importante no esforço para controlar este animal selvagem. No entanto, com sua forte capacidade reprodutiva e incrível astúcia, a guerra contra os javalis certamente continuará. Então, na sua opinião, qual será a solução mais eficaz para controlar esse animal selvagem no futuro? Você sabia que mais de 60% dos casos de extinção de animais e plantas em todo o mundo são causados por espécies invasoras? Pode parecer distante, mas essa é uma realidade que está acontecendo bem nos campos e florestas que conhecemos. Os gansos do Canadá deixam fezes sujas nos pastos. Os perus selvagens correm e voam aleatoriamente nas estradas. E os javalis destroem a terra e espalham doenças. Neste vídeo, vamos aprender como os fazendeiros enfrentam e eliminam esses animais prejudiciais. Na América do Norte, atualmente, existem cerca de 7 milhões de perus selvagens. Eles não estão presentes apenas em grandes florestas, mas também aparecem em ambientes urbanos e suburbanos, causando muitos problemas para as pessoas. Suas fezes sujam calçadas, jardins e pertences. Eles correm descontroladamente nas estradas, causando perigos de trânsito. Além disso, os machos são conhecidos por serem agressivos, especialmente durante a temporada de acasalamento. Quando eles veem seu próprio reflexo em janelas de vidro ou carros, pensam que é um rival os desafiando e atacam o objeto de forma implacável. Devido a esses comportamentos, a caça ao peru selvagem é considerada uma medida de controle para limitar seus impactos negativos. Mas caçar essa espécie não é nada fácil. Os perus têm visão e audição extremamente aguçadas e conseguem perceber facilmente até a menor mudança em seu ambiente. Os caçadores devem ser astutos, seguindo as pegadas no chão, observando os rastros de exibição e ouvindo os chamados característicos para localizar o bando. Os perus selvagens têm duas temporadas de caça principais, primavera e outono. A primavera coincide com a temporada de acasalamento, quando os machos são facilmente atraídos por chamados que imitam fêmeas. Por outro lado, o outono é a época em que os perus se reúnem em grandes bandos. Para atrair a atenção do bando de perus selvagens, os caçadores imitam seus sons, chamando a cada 15 a 20 minutos. Além disso, eles também usam iscas falsas que se assemelham a um peru. Algumas pessoas escolhem se sentar em locais elevados no meio de arbustos para se camuflar, evitando serem detectadas e tendo uma visão melhor. O período das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde é frequentemente considerado o momento de ouro para a caça. É quando os perus estão mais ativos e menos vigilantes do que de manhã cedo. É possível caçar essa espécie com armas de fogo e arcos. Caçadores experientes costumam mirar no pescoço ou nas pernas, em vez da cabeça, que está sempre em movimento. Vamos ver como os caçadores eliminam perus selvagens. Okay, here we go. 1, 2, 3.
Por fim, quando o animal é abatido, o caçador o limpa e prepara a carne para consumo. A carne de peru selvagem tem um sabor rico, firme, úmido e escuro, inclusive a parte do peito. Outra espécie animal invasora e prejudicial na América do Norte é o ganso do Canadá. A população dessa espécie é atualmente estimada em mais de 4,3 milhões. Quando se reúnem em alta densidade, eles pastam em excesso, degradando a vegetação e deixando grandes quantidades de penas e fezes. Isso se torna uma preocupação para a saúde, especialmente em estações de tratamento de água e áreas de natação públicas. Além disso, eles também destroem jardins e culturas comerciais como milho, amendoim e soja. Além disso, o ganso do Canadá é a segunda espécie de ave que mais causa danos a aeronaves, perdendo apenas para o urubu. Colisões inesperadas quando voam em bandos podem levar a consequências imprevisíveis. Por isso, controlar a população de gansos é essencial. Nos Estados Unidos, a caça ao ganso do Canadá é legal durante a temporada de caça designada, mas os caçadores devem ter uma licença e seguir estritamente os regulamentos de cada estado. Este também é um esporte popular entre muitas pessoas, especialmente no outono, quando os gansos começam a migrar. Ao caçar gansos, os caçadores geralmente usam espingardas, combinadas com iscas falsas que imitam gansos em busca de alimento. Para grandes bandos, são dispostas iscas em forma de saco para simular um grupo inteiro em movimento. Além disso, os caçadores tentam imitar o chamado do ganso para atraí-los para uma área pré-preparada. Além disso, os caçadores também precisam saber como escolher um local adequado. Geralmente, eles se escondem em áreas densas e usam roupas camufladas para se misturar facilmente e evitar serem detectados. Os gansos do Canadá costumam pousar e decolar contra o vento, pois isso os ajuda a se mover com mais facilidade. Então, os caçadores geralmente se posicionam de costas para o vento para receber o bando. Alguns até preferem caçar em dias de chuva, quando ventos fortes estimulam mais voos de gansos, criando mais oportunidades de abatê-los. Aqui está como as pessoas caçam dezenas de gansos do Canadá em um dia. Outro animal que assombra muitos fazendeiros americanos é o javali. Para se alimentar, eles usam seus focinhos e presas para cavar o solo, destruindo centenas de hectares de campos e fazendas em pouco tempo. Além disso,
Essa espécie também pode danificar casas, construções e se tornar uma fonte de infecção de muitas doenças perigosas para humanos e gado. Eles também atacam muitas outras espécies animais e até mesmo humanos, o que os torna uma das espécies invasoras mais perigosas do mundo. Por isso, muitas medidas têm sido aplicadas para controlá-los. No Parque Nacional Great Smoky, as autoridades uma vez removeram mais de 15 mil javalis por meio de armadilhas e caça controlada. Nos últimos anos, um novo método para eliminar javalis é o uso de helicópteros. Participar de um passeio de caça a javalis de helicóptero proporciona uma sensação de extrema emoção. Sentado no alto, o caçador pode facilmente detectar e se aproximar da presa, o que é especialmente eficaz em áreas de terreno vasto onde os javalis são abundantes. Essa é uma maneira rápida e direta de atender tanto ao objetivo de controle populacional quanto à experiência de aventura que muitas pessoas procuram. Vamos ver como os caçadores abatem javalis de um helicóptero. No entanto, essa modalidade também vem com muita controvérsia. O uso de helicópteros gera custos muito altos, com o preço por passeio podendo chegar a cerca de $4.000. Além disso, a emissão de gases e o ruído do helicóptero também afetam o meio ambiente e a vida de animais e pessoas que vivem perto da área. O último animal que vamos conhecer é o veado de cauda branca. Este animal tem uma capacidade de adaptação extraordinária, podendo viver em muitos ambientes diferentes, como pastagens secas ou bacias de grandes rios. Apenas nos Estados Unidos, o número de veados de cauda branca chegou a cerca de 36 milhões. Há muito tempo, a caça ao veado de cauda branca se tornou uma atividade familiar, em parte pela necessidade de entretenimento e em parte pelo valor da carne que eles fornecem. Esta também é uma medida eficaz para controlar a população e garantir o equilíbrio ecológico. Claro, os caçadores precisam de uma licença e só podem caçar uma quantidade limitada durante a temporada regulamentada. O momento mais ideal para caçar veados de cauda branca é geralmente no inverno. Quando as árvores perdem as folhas, a visibilidade na floresta fica mais clara, facilitando para os caçadores observarem e identificarem seus rastros. O caçador precisa pesquisar o terreno,
Entender os hábitos de movimento do veado na área, para ter uma preparação cuidadosa tanto na estratégia quanto nas ferramentas. Durante a jornada de rastreamento, há muitos fatores aos quais o caçador deve prestar atenção. As trilhas familiares que o veado costuma usar, áreas com carvalhos e muitas bolotas ou campos de milho e feijão, todos são suas fontes de alimento favoritas. Além disso, os arbustos densos também são locais onde o veado costuma descansar, especialmente pela manhã. As pessoas podem caçar veados de cauda branca com armas de fogo e arcos. Muitos optam por emboscar de locais elevados, escondidos em árvores para observar e esperar. Outros preferem um desafio maior, avançando lentamente para a floresta, seguindo pacientemente cada pequeno sinal para se aproximar do veado de cauda branca. Vamos ver as cenas de caça ao veado de cauda branca mais impressionantes. Pode-se ver que, do veado de cauda branca, ganso do Canadá, peru selvagem ao javali, cada espécie animal invasora deixa impactos consideráveis na agricultura, no meio ambiente e na vida humana. A caça, em muitos casos, não tem apenas um significado recreativo, mas também é uma ferramenta para controlar a população, proteger as colheitas e manter o equilíbrio ecológico. Na sua opinião, existe uma forma mais eficaz de eliminar esses animais? Por favor, compartilhe nos comentários.